do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, né? Esse devocional, mas nós estamos na semana de número 40 e o tema da semana é pessoas gananciosas perdem a alegria. Hoje é sábado, dia 8 de outubro, e nós temos um personagem nesse contexto que é um personagem extraordinário que eu amo falar sobre ele, sobre a vida de Paulo. E a gente tem um texto, esse texto está no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 24, que ele diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Então, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Veja que Paulo ele começa a colocar um objetivo para a vida dele e ele começa a encontrar os valores perfeitos da vida cristã e onde está a verdadeira alegria do cristão. Ultimamente, por uma série de detalhes, a tristeza tem feito mais parte da vida das pessoas do que a alegria. E por que isso? Porque a gente está procurando alegria nas coisas erradas, entendeu? A motivação da alegria correta, ela vem nas coisas de Deus, naqueles benefícios que Deus nos dá. E o interessante é que todo benefício que Deus nos dá para termos uma alegria perfeita, ela não está condicionada ao que eu quero para mim, e sim ao que eu quero para os outros. E o Paulo entendeu isso quando ele disse, né, que ele não se importava com a vida dele. Eu não tenho a minha vida, eu não me importo comigo, eu não considero a minha vida, tá? A minha vida não tem valor se eu não estiver fazendo algo para alguém. Então foi isso que ele falou: eu preciso completar o ministério que o Senhor, eu preciso terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, o de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, o que ele fez? Ele falou que a alegria dele era trabalhar em prol dos outros para Deus. E aí ele tinha uma alegria perfeita. Observe que isso está no livro de Atos, na hora que o Paulo está começando um ministério dele, exatamente quando o Lucas vai descrevendo. Mas aí o Paulo vai passando um bom tempo do ministério dele. Eu queria ler dois textos mais. Um texto está em Filipenses capítulo 2, versículo 17, quando ele diz assim, isso ele já tendo trabalhado bastante e já estando preso, ele estava preso nessa prisão. Na verdade, os dois textos que eu vou ler agora são dois textos de prisões. Mas no primeiro deles, na primeira prisão, o Paulo escreve da seguinte forma: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé de vocês, que vocês têm, eu fico contente e me alegro com todos vocês. Ou seja, o Paulo estava se alegrando, mesmo estando preso, porque ele sabia que aquela prisão estava causando um benefício para as pessoas, porque ele não estava vivendo para ele. Pela alegria dele, se fosse alegria para ele, manter uma alegria por ele mesmo, ele tinha que estar curtindo a vida, como a gente costuma dizer, né? Mas ao invés disso, ele estava ali, naquela prisão, em benefício dos outros. Por isso que ele diz isso. E na sua segunda prisão, já estando preparado para a sua morte, já ele escreve assim, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida chegou. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Desde agora já me está guardada a coroa de justiça, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Mas não somente para mim, mas também dará a todos aqueles que amam a sua vida. Observe, irmãos. Se a gente fosse pegar as primeiras palavras de Paulo e as últimas palavras de Paulo, são as mesmas coisas. Porque Atos 20, 24, ele diz que ele ia se alegrar demais se ele conseguisse terminar a corrida e completar o ministério. No final da sua caminhada, ele diz assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Ou seja, o desejo do coração dele, ele cumpriu. Mas veja que o desejo cumprido não foi em benefício de si mesmo, foi em prol dos outros. Então, pessoas gananciosas perdem a alegria. Por que perdem a alegria? Porque a alegria, elas querem aquilo que alegra o coração dela com as coisas dela. Mas, na verdade, o que Deus quer para nós é que nós nos alegremos fazendo a sua obra em prol das pessoas. Por isso nós somos uma família, né? O pastor Joel coloca assim,
O auge do desapego material é desapegar-se de si mesmo. Veja que foi isso que Paulo fez, né? Quanto mais nos ocupamos com a nossa vida, nós forçamos Deus. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso. Quanto mais nos ocupamos com a nossa vida, nós forçamos Deus a nos deixar de lado quanto aos cuidados e proteção. Ao buscarmos a estabilidade emocional e felicidade na conquista de bens, nós tomamos sobre nós a responsabilidade de nos abençoarmos. E aí o que acontece, irmãos? E assim desincumbimos Deus disso. Então, para que Deus nos abençoe, nós temos que estar preocupados com os outros, nos preocupar com o bem-estar dos outros. Não importa o estar bem, importa que todos nós estejamos bem, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero agora abençoar cada um desses meus irmãos, cada um desses meus amigos, que vão chegar, ó Deus, a ver, ó Deus, a assistir esse vídeo, ó Deus, e que a bênção do Senhor venha sobre eles, que eles possam verdadeiramente entender o que é ter uma alegria verdadeira, Pai. Que a bênção do Senhor seja sobre eles, Pai, e que o Senhor possa guardá-los na tua bênção, na tua paz, todos os dias, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe.